Amém, irmãos? Eu preciso de um ajudante. Eu só prego a palavra, não sei jogar bola não. Os meus ajudantes já foram promovidos. Então, se Deus tocar no seu coração, tem vaga lá. Glória a Jesus. Eu falo sério, não brincando. Glória a Deus. Eu estava me remoendo para não pegar a mesma palavra de ontem. Eu fui até tentar fazer uma palavra nova, mas Deus não quer me liberar para a palavra nova. Então quem estava lá ontem vai escutar mesmo. Mas a palavra de Deus tem algo novo todo dia. Amém? Amém. Então, às vezes, você que estava lá ontem e ficou com o coração fechadinho, mais uma oportunidade. E Deus, Ele é um Deus de oportunidades. E antes de entrar na palavra, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. A situação atual de Moçambique e por que nós viemos para cá. Provavelmente não apareceu nada na mídia, mas nós viemos meio que fugidos de Moçambique pela a situação política que está acontecendo lá. Na verdade, está acontecendo uma guerra política. E estava para estourar uma guerra civil. E durante o mês de outubro até o mês de dezembro foi muitas coisas que prejudicaram o país. O governante que está hoje é o mesmo governo que está há 50 anos no país, governando debaixo de um governo opressor e corrupto. A pastora Priscila falou sobre a escola. A corrupção começa lá. A criança paga para passar na escola pública, ou ela vende o próprio corpo para passar, ou leva comida para o professor para passar adiante, mesmo sem saber ler e escrever. E o candidato à presidência, o opositor, começou a colocar tudo isso na mídia e falar para as pessoas: nós precisamos nos manifestar de uma forma pacífica, tranquila. E no começo de tudo foi tranquilo, mas do finalzinho de novembro até dezembro, no final de dezembro foi um tempo escuro, sombrio sobre Moçambique, porque existem pessoas que maquinam mal. A Bíblia já nos alertava deles. E essas pessoas que participaram de manifestações e estavam inseridas no meio para promover o mal. E nesse tempo, no meio das manifestações, houve muito vandalismo. Do dia 23, 24, 25 de dezembro, nós ficamos presos dentro de casa, porque eu não ouvi tanto tiro na minha vida. Eu morava no Rio de Janeiro, quem me conhece sabe. Uma comunidade tensa. Eu nunca ouvi tanto tiro como eu vi lá em Moçambique, no Rio de Janeiro. Então, quando isso começou, nós começamos a orar, ficamos com as meninas dentro de casa e Deus não falava nada comigo em relação a voltar, e eu não queria voltar para cá, porque alguns sabem, minha irmã vai se casar agora em setembro, e ela me convidou para ser a pessoa que vai fazer o casamento dela. Então nós estávamos programados para vir em agosto para setembro, e Deus muda tudo. O homem faz seus planos, né? Estamos em fevereiro. Que estranho. Então, nesse tempo, foi um tempo onde as pessoas saquearam todos os mercados. Levaram motos, levaram chimas. Tinha pessoa que carregava saco de 50 quilos na cabeça, 2 sacos de 25. E entrava no meio do mato. E isso deixou a cidade devastada. Parecia cenário de guerra, sabe essas séries apocalípticas? Estava desse cenário. Então, quando isso começou a apertar, alguns missionários foram ameaçados, missões foram meio que ameaçadas de ser invadidas, outros foram invadidas, levaram tudo, destruíram tudo, cadeiras, documentos das crianças. E nós, meu sogro, minha sogra, que são nossos pastores lá, nós temos um culto toda sexta-feira, e eles sentaram conosco e falaram: Tiago, nós não estamos em paz com vocês aqui, mas olha o Senhor, peça a Ele um direcionamento para ver se vocês vão continuar ou se é para vocês ir ao Brasil nesse tempo. Eles sabiam o meu desejo de vir em agosto, e ele falou: Tiago, mas as coisas, a tendência é piorar. Por quê? Quando acabar o mantimento que eles roubaram,
ele só tem uma escolha: ir para a casa dos estrangeiros. E existem dois tipos de estrangeiros: os que trabalham e os missionários. Os que estão lá para ganhar dinheiro, trabalhar, têm um padrão de vida alto. As casas deles, o muro é maior que essa igreja. Tem escolta armada, tem cerca elétrica, tem tudo. Então, o bandido entrar lá é muito difícil. Na casa dos missionários é um pouco mais fácil. Nós temos o nosso guarda, são 2 cachorros. Pessoal, mas tem o guarda de Israel, amém? Amém. Mas Deus nos deu um entendimento. Meu sogro falou assim: Tiago, para você pular um muro é fácil, você é homem, pulou. Agora com 4 mulheres, como é que pula o muro? Abre a chave, abre o carro e abre o portão e põe para dentro. É complicado. Nós estávamos num tempo tão difícil que nós fizemos as nossas mochilas e deixamos empilhadas no corredor de casa. Eu estava dormindo com a chave do carro na cabeceira da cama, com uma katana, uma faca grande perto da cama, com um machado na entrada da casa, porque eles poderiam invadir as casas a qualquer momento. E eu com 4 mulheres dentro de casa, eles não invadem apenas para roubar. Entende? E aquilo já estava no meu coração, alguma coisa assim, eu dá uma resposta concreta. E eu sou uma pessoa de fazer algumas provas com Deus. Eu falei: Deus, ó, minha filha ainda não tem nenhum documento brasileiro e acabamos de tirar o moçambicano. Então, se é algo do Senhor que nós venhamos aí para Moçambique, para o Brasil, abra as portas para o passaporte dela. O passaporte brasileiro sair é mais ou menos 1 mês a 2 meses, porque tem que ir para a embaixada, tem que sair de Nampula e ir para Maputo, que é a capital, um dos pais com a criança, e tudo isso gera custo. E no meio de uma guerra, quem sabe? Não sabe. Então, eu liguei para a embaixada brasileira, me jogaram um número de emergência, e o senhor que me atendeu falou: o que o senhor quer? Esse número é de emergência. Eu falei: eu preciso sair do país. Eu tenho 4 mulheres em casa e minha filha mais nova tem 1 ano e 3 meses. E ela não tem nenhum documento brasileiro. Então, eu queria saber como podemos fazer. Ele falou: você não tem nem a certidão de nascimento? Eu: não tenho. Você consegue vir para Maputo, para a capital, com sua filha? Eu: como é que eu vou sair no meio da guerra? Nem dinheiro para comprar passagem eu não tenho. Ele: então faz o seguinte, pega o seu passaporte da sua esposa, a certidão de nascimento dela moçambicana, e me manda foto. E daqui a pouco eu vou fazer uma chamada de vídeo com vocês. Separei todos os documentos, fizemos a chamada de vídeo 5 minutos. Ele olhou, confirmou tudo, falou: Tiago, daqui a 10 horas o passaporte da sua filha está no seu. Em 10 horas tinha um homem, no outro dia já um passaporte entregue na divergência. Eu olhei para o céu e falei: eu já entendi. Nós não tínhamos nenhum recurso para chegar ao Brasil. E Deus começou a levantar pessoas. Até hoje eu não conheço essas pessoas. Não acabamos de pagar a passagem ainda, mas sabe aquela paz que excede todo entendimento? Ela está reinando no meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai prover o restante. Então, nós recebemos algo, um presente de Deus. Por quê? Quero que vocês entendam isso. Não era a minha vontade de vir para cá. Mas o meu pai e minha mãe estão muito debilitados. Não são tão velhos, mas estão acabados por causa de fumar, beber, trabalharam muito. Hoje minha mãe já é convertida, batizada. Meu pai aceitou Jesus, mas ainda está no caminho da conversão de verdade. Meu pai bebeu quase 50 anos da vida dele e largou a bebida assim, instantânea. Minha mãe fumava e bebia e largou de vez em mais de 8 anos isso. Mas e quando nós estávamos lá em Moçambique, meu pai quase morreu mais 2 vezes. Eu não ia conseguir chegar ali. Meu pai está com pressão alta e diabetes. Ele é um homem ainda teimoso demais. Precisa de uma chacoalhada do Senhor. E Deus nos deu esse tempo de refrigério, de poder tentar sentar com meu pai, explicar para ele as situações e ter um tempo com ele de comunhão, para ver se Deus fazia a obra da forma dele, no coração dele. E minha avó também, a que me levou para o caminho do Evangelho com 4 anos, ela está muito debilitada. A última vez que nós estivemos em casa, ela se despediu como se ela ia morrer. Ela falou: não sei se quando você voltar de novo, nós vamos nos encontrar. Mas a vovó está feliz pelo que Deus está fazendo na sua vida.
Eu e Priscila saímos do Rio de Janeiro com o coração assim chorando, mas crendo que nós, como voltássemos, ela está lá. E eu tive a oportunidade, há 2 semanas e meia atrás, de ministrar na igreja onde eu cresci, que não acreditava em missões, e hoje Deus está mudando tudo. Glória a Deus. E eles me chamaram para ministrar. E toda a minha família estava lá ouvindo o que Deus está fazendo em Moçambique. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, minhas tias, todos. Alguns estão ainda desviados e outros estão retornando. Então eu entendi isso como um tempo de refrigério do Senhor, um tempo de cuidado de Deus. Então, antes de começar a palavra, eu queria que vocês orassem comigo com Moçambique. Vocês que escutaram essa história ontem sobre o que está acontecendo lá, esse presidente, o que está na oposição, mesmo perdendo as eleições, ele tem uma grande influência sobre o povo, e o povo está seguindo ele, de uma forma boa, para uma mudança, uma revolução. Só que ele falou, estamos a 100 dias de entrega para reformular os planos. Então daqui a 100 dias a gente não sabe o que pode acontecer. Nas capitais, algumas já começam novas manifestações. Vidas se acabaram. Pessoas morreram por causa disso. Mas nosso Deus está trazendo sobre Moçambique um juízo. Mas depois desse juízo vai chegar a paz. E nesse tempo de paz nós vamos estar lá para ministrar o Evangelho. Aqueles que ainda permanecem. Todas as vezes que todos os missionários abriam a palavra, era uma palavra de juízo sobre Moçambique. Moçambique é um país que vai missionários há muito tempo. E as pessoas ainda têm um coração muito duro em alguns lugares. Eu estava falando com o pastor, existem pastores que vão feiticeiro porque aquela igreja está crescendo mais do que dele. Pastores. Então existe algo que Deus quer trabalhar nesse tempo, com a justiça dele, mas também algo que Deus vai trabalhar no tempo de paz. E nesse tempo, nós queremos estar lá. E vocês podem estar lá conosco. Olha, através da oração de vocês. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Dessas coisas que vocês já ouviram, ore também pelos missionários que voltaram. Muitos saíram fugidos por causa dessa guerra, estão voltando agora, estavam na África do Sul, voltaram. Outros, as missões tiraram e não vão mandar de volta, então tem projetos que estão abandonados. Então ore por isso, para que Deus levante novos obreiros para a seara, novas pessoas com o coração cheio de amor por vidas. Quem tem Bíblia, por favor, abra lá em João. É mais um hábito de Moçambique. Quem tem Bíblia? Todo mundo tem Bíblia, né? Se não tem Bíblia, o papel tem no celular. Lá não, só se vocês têm Bíblia na nossa igreja, porque a maioria não sabe ler Bíblia. Então, alguns hábitos ainda estão aflorados. Então, você falar um português diferente, não liga não. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque sua maldade já subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença de Deus, do Senhor, e dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava até aquele porto. Depois de pagar a sua passagem, ele embarcou para Tarsis e fugiu do Senhor. Eu quero trazer algo que Deus tem ministrado ao nosso coração, e eu tenho ministrado nas igrejas que nós temos passado, sobre uma palavra que Deus deu para nós. Vá até a cidade de Nínive. Vá até a cidade de Nínive. Eu não sei onde é a sua Nínive, mas Deus sabe. E Ele já colocou no seu coração. E quando essa palavra vir, ela vem para determinar algo, ela vem para despertar algo em nós, e ela vem para nos direcionar. O pastor estava falando que alguns já, Deus está colocando o desejo, Ele coloca o desejo e a capacidade de fazer esse algo. E essa palavra, quando ela vem para despertar você, ela dá uma chacoalhada. Não sei se vocês já estudaram um pouco sobre Jonas, mas
a vida dele, da família dele foi destruída por causa de alguns inimigos. Então, pensa um homem com amargura, um coração ferido. E Deus fala, vai lá ministrar para o povo que matou a sua família. Vai lá, o povo que matou a sua descendência. Vai lá. E às vezes nós recebemos uma palavra simples, vai lá e abraça o teu irmão. E você dá um abraço para ele, mas ele não precisa do meu abraço. Quem é você para saber que ele não precisa do seu abraço? Se Deus mandou, faça. Na dúvida com Deus, faça. Na dúvida com Satanás, então, mas com Deus é sempre assim. Porque, pensa assim, se Deus colocou algo no seu coração, às vezes ele põe umas coisas muito malucas mesmo, mas às vezes é algo tão simples que a gente ainda acha que não é Deus. Desculpa, pastor, mas pregar na praça, vamos esperar uma confirmação. Deus já confirmou. Quando ele falou amém. É o evangelista da igreja, não é? Ele falou amém? Estão entendendo? É uma palavra do Senhor que vai nos direcionar. E aí, você vai. Vocês vão ver o que Deus vai fazer com vocês. Vocês vão ver. Algo que vocês nunca experimentaram. Deus vai fazer. Se você falar, fala assim comigo, cuia. Não tem medo não é assunto nem palavra. Cuia. Kirivá. Cuia. Kirivá. Vocês acabaram de dizer, Senhor, eis-me aqui. E quando você entende o chamado e o direcionamento de Deus, meu irmão, Deus faz algo sobrenatural. Vou contar um testemunho. E vocês que não nos conheciam, comecem a interceder por nós, porque as batalhas espirituais lá são grandes. Quando nós chegamos em Livita, depois de mais ou menos um ano, nós fomos fazer batismo na sede. Descemos com 20 pessoas para batizar. Estava rolando um bochicho, uns burburos na cidade, na vila, né? De que estava vindo um feiticeiro da Tanzânia para trazer o desenvolvimento para as vilas. E ele estava cobrando para fazer alguns trabalhos de feitiçaria, para fazer o desenvolvimento e para ter uma vila abençoada. Então nossos pastores falaram, pastor Tiago, vai chegar um feiticeiro aqui e ele vai vir abençoar a vila de Livita. Mas o problema todo, pastor, é que alguns irmãos da nossa igreja o convidou. Não foi pessoas da vila, foi pessoas dentro da igreja. Mais de 15 anos chamaram que você vem nos abençoar. Já viram milagres acontecendo, mas a renovação da mente ainda não tinha chegado. E quando ele nos ligou, eu falei, espera quando acabar aqui, manda toda a igreja ficar. Que eu preciso falar com vocês. E no meio do caminho o Senhor me dá uma palavra. E Deus me deu a palavra lá de Deuteronômio 28, sobre as bênçãos e as maldições. E no final Deus fala assim, escolha porém a bênção. E eu falei para eles, meu irmão, Deus é tão bom, que Ele te dá até a cola da prova. Lá a gente chama de cabra. Ele fala, escolha a bênção. Aí a pessoa vai escolher a maldição. E aí você precisa entender, porque quando fala de maldição, naquela cultura, é algo arrepiante, para ele ser maldito. Ser uma pessoa que nunca vai prosperar. Então é esse caminho que vocês estão seguindo. Mas o nosso Deus, quando tem arrependimento, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Vocês querem se arrepender? E veio aquela galera que tinha pagado o feitiço. Eles se arrependeram, nós oramos por eles e fomos na casa de cada um deles. 1 quilômetro, 500 metros, andamos em todas as casas, abençoando a casa deles em nome de Jesus. E eu falei para eles, vocês precisam entender a palavra de Deus, que contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer. Vocês creem nisso? Eles cremos. Então se aquele feiticeiro vier aqui, vocês vão estar juntos. O culto de oração lá, pastor, é 4 horas da manhã, porque eles acordam muito cedo. Quando começar o culto, vocês vão orar juntos e vão declarar a palavra do Senhor, que sobre este lugar mal algum vai pisar o não vai. E eles creram na palavra do Senhor. E mais um pastor chegou e falou assim, mas pastor, tem um problema. O
feiticeiro vem amanhã. Isso era no domingo. Ele vem amanhã. Isso não é problema, meu irmão. É a solução para nós colocarmos a nossa fé em prática. Vocês creem? Cremos. Falei, pastor, não vai poder estar com vocês. Eu preciso levar minha filha para a escola. O Nivita é para um lado, minha filha estuda no outro. Então não ia dar tempo. Mas vocês vão conseguir. E eles creram no direcionamento da palavra de Deus. E aquele feiticeiro estava numa vila acima, fazendo seus trabalhos de abençoar a vila. E ele começou a descer a vila para ir para Nivita. É um morro assim, depois sobe. E quando ele estava descendo de taximota, ele começou a descer e veio um carro e bateu nele. E ele foi atropelado. Amém? Glória a Deus! Contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Quando eu falo isso, a igreja fica com medo de dar glória a Deus, porque o feiticeiro foi atropelado. Ele não morreu. Ele não morreu, glória a Deus. E isso serve, calma, vocês vão entender. Ele passou um mês no hospital e voltou nessa rua de cima chamada Carrique para receber seus valores. E começou o pessoal da vila de Nivita, aqueles que não são irmãos ainda, falou: aquele teu pastor está orando muito, aquele teu pastor está a jejuar, por que esse homem não chegou aqui até hoje? E isso e aquilo. E os nossos irmãos falaram: nós só oramos. E Deus fez. E quem vai trazer o desenvolvimento e a bênção para esse lugar é o Senhor Jesus. E aqueles irmãos não entenderam. E quando o feiticeiro saiu do hospital, foi lá em Carrique, recebeu seu dinheiro, e falaram: o senhor não vai vir em Nivita nos abençoar. Ele falou assim: em Nivita eu não piso. Você já tem mais de 3 anos. Glória a Deus. Ele nunca chegou. Ninguém vai pisar. E quem está trazendo o desenvolvimento é o Senhor. Como se fosse daqui até na curva ali em cima, temos agora uma bomba de gasolina. Um posto de gasolina. Um posto de gasolina. Temos na frente, atravessando a rua da igreja, uma caixa d'água, onde tem água para a população. Aquele rio onde eu fiz o primeiro batismo do casal, não seca. Não seca. Tivemos uma seca de março até dezembro. Aquela chuva foi na mentira, não foi em Nivita. Até dezembro, aquele rio não secou. Os nossos pastores falaram: pastor, nós queremos fazer uma horta, nos ajuda. Vamos, alugamos um terreno grande, eles fizeram horta, e os irmãos falaram: agora nós vamos comer alface, nós vamos comer couve, não vamos precisar ir para a cidade para comprar. E o desenvolvimento está chegando. Sabe aquelas casas de telhado azul? É um empreendimento de uns amigos nossos que está gerando emprego dentro da vila, no meio do nada. Esse posto de gasolina já tem energia. O avivamento está chegando. Todo mês eu lembro para eles: quem abençoou esse lugar é o Senhor Jesus. E aqueles irmãos que falaram: seu pastor está jejuando muito, está orando muito, estão chegando na igreja. Eles estão vendo o que eles estão fazendo. Não é o homem, mas é uma palavra. Uma palavra. Eu não sei qual foi a palavra que Deus te deu durante esse ano, ou se Ele ainda não te deu. Se você pedir, Ele vai te dar. Amém. A não ser que você queira ser só um esquentador de banco. Irmão, faz sim. Deus tem tanto para fazer em você e através de você. Muita coisa. Em muitos lugares, pessoas estão esperando você para ser resposta. Lá na Jordânia já estão orando. E como o Senhor chegar, vai falar igual falaram para mim: nós oramos por você. Você é a resposta das nossas orações. Quando nós chegamos em Nivita, os pastores falaram assim: o Senhor não sabe quanto nós oramos por você. Agora nós temos paz. Nós temos paz. Eles estão sendo cuidados. Começamos tudo de novo. Líderes de homens, de mulheres, de jovens e crianças, tudo zero. E Deus está trazendo novas pessoas. E esses pastores de Nivita estão lá ainda mentindo também. Então, quando Deus nos dá uma palavra, viva debaixo dela. Mas entenda com convicção a palavra de Deus. Porque o coração do homem é enganoso. E às vezes ele quer nos pregar umas peças. E quando a gente não está conectado com o Senhor, a gente cai. Pensando que está fazendo coisas boas para Deus, mas não foi algo que Ele nos pediu para fazer. Igual eu queria fazer uma palavra bonita, nova, que os irmãos já tinham escutado. Ele falou: não. E se eu não estou conectado com o Senhor? Eu não.
Vamos agradar o povo com uma coisa nova. Então, se você está aqui hoje recebendo essa palavra, Deus tem algo para você. Às vezes você está pensando, poxa, aquele irmão tinha que estar aqui. Não, é contigo. É para você. Então, quando Deus te dá um direcionamento para ser resposta de oração, e você fala, filha, que Ele vá, Senhor, estou aqui, Ele vai te usar de uma forma que Ele nunca te usou. Vocês acham que eu não fiquei com medo de encarar o feiticeiro? Ah, mas você já está em Moçambique há 8 anos. Fiquei com medo. Mas o Senhor me fortaleceu. Aleluia. Nada nos aconteceu. E eu falo para eles assim, pode falar com qualquer feiticeiro, jogar qualquer feitiço em nós, porque ele não vai pegar. E eles falam assim, mas aquele teu pastor não fica doente? Ah, nada acontece com ele. Não bateu o carro. Não, porque quem nos protege é o Senhor. Lá eles têm um costume de quando a criança nasce, do tamanho da nossa filha, eles amarram um cordão chamado Ecundula, que é uma oferenda para espíritos malignos, para os espíritos protegerem seus filhos e ficarem com eles. Um engano de Satanás. E quando eles chegam na igreja, nós vemos aqui, minha irmã, isso é para quê? A gente já sabe o que é, mas isso é para proteger meu filho. Não é? Ele já ficou doente? Já. E isso aí não protegeu ele? Não. Ele já teve tosse, febre? Já. Isso aí não protegeu ele? Não. Falei, por que a senhora ainda usa isso? Agora eu posso te falar uma coisa. Nosso Deus, Ele cura. Aleluia. E se nós orarmos, o teu filho pode ser curado. E quando Ele cura de verdade. Ele cura até de uma tosse. A senhora crê? Eu acredito que tu tira isso. E aí eles começam a entender que quem protege eles é o nosso Pai. É o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós vemos muito deles tirando as eculugas, os imirices, que é como se fosse uma erva que eles põem dentro da carteira para ganhar dinheiro. E nós vemos eles deixando a cultura e voltando para o Senhor, vivendo a cultura do reino, a cultura dos céus. E nós falamos para eles, nós não estamos aqui para tirar a cultura marcua de vocês, nem para implantar a cultura brasileira, que também não vale a pena, mas estamos aqui para mostrar para vocês a cultura do reino, mostrar Jesus, um Deus que tem todo o poder de mudar gerações. E é esse Deus que nós servimos, e esse é o seu Pai. E se você é um filho obediente, como Jesus foi, você vai obedecer por amor, não por obrigação. Quando a gente é filho imaturo, a gente pai, de novo, e a gente obedece por obrigação. Mas quando nós já entendemos até o não de Deus, nós obedecemos por amor. Meu pai me disse não, é porque ele me ama. Então não é não. Eu estava conversando com a minha filha hoje, e eu falei, filha, a obediência, mano. A obediência na hora. Então, nunca mais vou ser isso. Nunca mais. E ela baixou a cabeça e ficou. O que eu quero trazer para nós, quando Deus nos dá uma palavra, fica marcada em nós. A palavra que o Senhor nos deu em 2016, quando nós saímos do Brasil, foi que nós colheríamos onde nós não plantamos. Então nós fomos para um projeto que já estava estabelecido. O pastor emprestou a casa dele, toda mobiliada para nós. Ele emprestou o carro dele, nós só colocávamos gasolina, e o projeto para nós cuidarmos. Depois nós fomos para esse projeto onde tem o futebol, ajudar na igreja, cuidar dos obreiros. Foi onde Deus me deu esse projeto. Já tinha pessoas, nós estávamos colhendo. Depois nós fomos para a Nivita, uma igreja de 11 anos, e começamos a colher. E quando Deus me chamou para vir para o Brasil, essa palavra já estava me incomodando. Meu Senhor, como é que eu vou falar para o povo brasileiro que o Senhor me colocou para colher onde eu não plantei? E um irmão usado pelo Espírito Santo falou, Tiago, só um servo fiel colhe onde não plantou, não prepara a terra, não rega a terra, não semeia de novo para outra pessoa colher. Você fez isso? Eu não. E graças a Deus, tem sementes sendo plantadas e lançadas lá. Então aquilo me deu paz para a vida. E quando o pastor disse a palavra que o Senhor liberou sobre nossas vidas, vocês estão vendo o relógio no meu braço? Sabe quantas vezes já usei o relógio? Segunda vez na minha vida. Eu nunca tive um relógio.
Mas Deus me deu uma palavra ontem através de meu irmão. A mesma palavra que Senhor. Sobre um novo começo. E agora nós começaríamos a plantar para outros colherem, mas com poder e graça. Com manifestação de milagres. Em um lugar onde nós não colhemos ainda. Estão entendendo? Deus está mudando a chave. Hoje de manhã o irmão perguntou assim para mim: você tem alguma pretensão de voltar para o Brasil? Deus já falou com nós? Eu não, meu irmão, Deus só falou vai, não falou volta. Então, enquanto ele falou vai, eu vou ficar. Enquanto ele falou permanece, eu vou permanecer. Então, meu irmão, andar debaixo da palavra do Senhor é uma escolha que não tem preço. É algo sobrenatural. Não estou dizendo que não vai ter problemas, vai ter. O dia mau, ele vai vir. Mas é melhor passar o dia mal no colo do pai. Não é? Já viu a criança doente? O que ela quer? O colo do pai e da mãe, é o dia mal dela. Mas ela passa lá garantido. Depois que o dia mal passa, ela volta para o colo do pai e agradece, está junto. Aleluia. É assim conosco. Uma palavra, lembra disso? Quem tem uma palavra tem tudo. Tudo. Quem tem uma palavra de Deus, não é do seu coração, não. Nosso coração é mentiroso. Ele quer nos enganar para nos tirar do propósito. Mas se você tem uma palavra de Deus, ande mais com ela. Ande. Meu irmão, eu tinha uma palavra de Deus, essa que eu falei. Quando eu fui para Moçambique em 2016, foi eu, Priscila e Radassa com 1 ano e 10 meses. E o pastor falou: não se preocupem com o valor financeiro. A nossa igreja só podia dar R$500 para nós. Era o que eles mandavam para nós. Mas eles tinham uma palavra. E Deus falou: vai. Eu fui, e você fala assim: mas você é doido. As pessoas falam: você é maluco, vai com essas duas branquelas para lá. Maluco é você. Eu sou obediente. Se eu desobedecer o que Deus está me pedindo, eu vou ser maluco. Estão entendendo? E às vezes a gente está dando mais de maluco. Desobediente. Porque Deus já nos pediu algo e a gente está fingindo que não está escutando. Faça não. Pensa assim: se você escutar o que Deus está falando com você, as vidas que estavam perecendo por causa do seu tampão no ouvido, elas vão começar a vir. E você vai começar a falar palavras de vida para ela. Vai sair de dentro de você palavras de vida, salvação, transformação, de cura. E nós temos vivido isso lá, meu irmão. Lá em Domitila, um outro testemunho. Depois que a igreja cresceu, nós fomos fazer um batismo. E depois que acabou o batismo, foi uma bênção. Chegou uma senhora com uma barriga desse tamanho, grande, dura. E os médicos mandaram ela para casa. Já fizemos tudo pela senhora. Vai para casa. Traduzindo, vai para casa para morrer. E ela foi para casa. Mas tinha uma igreja na frente da casa dela. Aqui nasceu da morte, surgiu a vida. E ela falou: pede seus pastores para vir morar aqui na minha casa. Ela tinha uma criança que cuidava dela, que tirava as necessidades dela de um balde, deitava no lixo e fazia comida, lavava roupa, porque ela não conseguia levantar, ela estava lá para morrer. Depois de algum tempo, ela pediu essa oração e nós fomos lá. E a palavra do Senhor nos ensina a orar. E ela nos dá poder, como o pastor falou. Ela nos dá autoridade. E se você usar a autoridade que a palavra te dá, você vai viver coisas sobrenaturais do Senhor. Coisas que vocês não vão entender. Nós oramos pela senhora assim: Senhor, a tua palavra diz que nós colocaríamos as mãos dos enfermos, eles seriam curados. Foi essa oração. Cura essa senhora em nome de Jesus. Nós fomos para a nossa casa, 80 quilômetros para frente, e eu dei um direcionamento para os líderes. Falei: continue a orar por essa senhora, todo domingo. Depois de 2 meses, nós voltamos para fazer outro batismo. E nós, daquele jeito, cantando, dançando, batendo batuque, lixo na cacunda. E o pastor chegou: pastor, lembra daquela senhora da barriga grande? Eu lembro. É aquela senhora correndo ali. Deus curou ela. Deus curou aquela senhora. Estava desenganada pelos médicos, mandada para morrer, mas Deus trouxe a vida. E para completar, ela foi um milagre vivo na vida, um testemunho vivo de que existe um Deus que transforma. E começou na vida de novo.
O que aquele pastor te deu? Qual foi o trabalho que ele fez? E aquele teu pastor está orando muito. E começou, e ela testemunhou para todos que estavam lá ouvindo. Aqueles pastores só oraram comigo. Eles não me deram nem paracetamol, só oraram. A gente não costuma levar remédio com meio do mar, e se acontecer alguma coisa, não tem como socorrer. Então, ou Deus cura, ou Deus cura. E se ele não curar, ele vai continuar sendo Deus. Estão me entendendo? Mas a fé daquela senhora moveu o coração de Deus. E ela foi curada. E aqueles que falavam que o pastor tinha feito algum trabalho, estão vindo para a igreja. Vendo o poder do Senhor sendo manifesto por aquele lugar. Sabe qual é o mais lindo de tudo? Que não foi a oração do mucunha ou do estrangeiro, foi os próprios nativos orando por ela. Estão entendendo? Isso é maravilhoso, porque eles ganham um respeito pelo Deus que eles estão servindo, que eles estão guiando o povo naquele lugar. Um outro episódio que aconteceu no outro batismo. Esse Deus que nos determinou, que nos chamou, que nos direcionou até Moçambique, nos levou mais um batismo. Esse dessa última senhora, honesta. Nós estávamos no caminho, no meio da chuva, e o pastor chegou: pastor, tem um rapaz que ele tem uns episódios, que ele fica todo se tremendo. Ele fica meio rígido, duro, e ele cai no chão e se bate. E as pessoas acham que são espíritos malignos. Eu falei, Deus me deu discernimento na hora que isso acontecia. Mas nós temos um Deus que cura. Amém? Amém. E eu falei, pode mandar ele ir, não vai acontecer nada no meio do caminho. 3,5 km. Jesus, cuida desse rapaz. Era a primeira vez que ele estava indo na igreja de tamanho. Por quê? Ele era de uma igreja católica, ele teve esse episódio, saiu todos os membros, até o padre, ficou só ele e a mãe lá, se debatendo no chão. Então foi uma vergonha gigantesca para ele. E nós fizemos o batismo no meio daquela poça de água, era meio duvidosa. A oração foi: Senhor, tira toda a maldade dessa água. Eles oraram: que maldade? É porque ali atrás passava crocodilo. Oh Jesus, ainda bem que era uma emoção. Batizamos ela, voltamos. Quando eu abri a Bíblia e falei: irmãos, abram suas Bíblias. E aquele rapaz caiu no chão e começou a se debater. E na hora o Senhor me falou: vai lá, cuida dele. Eu larguei tudo que estava lá no púlpito, segurei a cabeça dele e olhava no fundo dos olhos dele e falava assim: Deus te cura, Jesus te cura. E ele com os olhos arregalados, todo trêmulo, rígido assim, olhando para mim. E Deus me deu o direcionamento para falar para a igreja: orar em Macua, porque ele não falava português. E isso, Onipepuxa, Jesus te cura. E eles ficaram repetindo isso. E eu segurei ele e os irmãos querendo expulsar demônio. Eu não é demônio. Senhor, cura esse rapaz. Você acredita que Deus cura ele? Ele querendo responder. Eu falei: Senhor, cura ele. Em nome de Jesus. Você crê que Deus pode te curar? E com os olhos ele respondia assim. E eu perguntei mais uma vez: você crê que Jesus pode te curar? Ele fez: sentou. Acabou, cessou. Sentou. Ele ouviu o culto todo. E até hoje, nunca mais. Glória a Deus. Quando nós voltarmos agora em março, nós vamos batizar ele e a mãe dele. Aleluia. Eles estão na igreja. E o mais lindo de tudo isso é que a irmã que convidou ele, uma irmã que ainda tem um caroço gigante aqui no pescoço. Aquela que abraçou a que saiu do culto, da água, do batismo. Ela tem um caroço. E quando ela viu a família sendo humilhada pela sociedade, pela vida, ela falou: vai lá na igreja. Sabe o The Chosen? Sabe o Tiaguinho? É aquilo ali que ela viveu. Ela ainda não foi curada, mas foi usada como canal de bênção para fazer a cura daquele rapaz. E ela falou: vai lá que Deus vai te curar. Deus curou ele. Então, meus irmãos, Deus faz. Quando você tem uma palavra rema de direcionamento e destino que ele te dá, faz. Eu ainda nem saí do primeiro versículo, mas vamos sair. Jonas, ele foi até a cidade de Nínive, certo? Deus chamou ele para pregar. E como Deus, ele vai despertar em você o que ele já está determinando hoje. A partir do versículo 3 fala assim: Jonas
fugiu da presença de Deus e dirigiu-se para Tarsis. Mas eu faço uma pergunta para vocês: Jonas fugiu do chamado de Deus? Não. Ele fugiu do propósito? Não é isso que a Bíblia fala. Ela fala assim: fugiu da presença. Então, quando você diz não para a palavra que o Senhor já te deu, você está falando: não, Deus, eu não quero. Jonas estava falando assim: Deus, eu não quero que aquelas vidas sejam salvas através da minha vida. É forte, não é? Então, quando você fala não para Deus, você está dizendo não para isso. Porque não adianta, meu irmão. A sua vida só vai valer a pena ser vivida se ela não for mais vivida para você. Porque não foi à toa que Jesus tirou você do podridão do pecado. Foi para que você possa resgatar outras pessoas. Então Jonas, ele precisou entender onde ele estava. E hoje nós precisamos entender onde nós estamos em Deus. Quem direciona a sua vida? A palavra que o Senhor te deu, você está andando em cima dela? Ah, pastor, um pouco. Todos conhecem a história do muro, né? Quem anda no muro? Não conhece? Não conhece, não. É possível que eu vou contar. Satanás tem um lado, Jesus tem outro. E a pessoa está assim no muro. Conhece? Então, sai do muro, velho. Sai do muro. Satanás está só batendo palma para você. E aquele ali já é meu. Por quê? Vidas estão deixando de ser alcançadas. Eu não estou falando aqui que você vai para a África, não. Estou falando lá no seu trabalho. Você é um missionário no seu trabalho? Você é um missionário na sua casa? Pai, você é o pastor da sua casa? Marido, você é o pastor da sua esposa? É o pastor dos seus filhos? Você é quem leva a sua casa para mais perto de Deus? É isso. Porque a sua família, quando ela refletir Jesus, as pessoas vão falar: é diferente. O que acontece aí na sua casa? Aí você vai falar: é Jesus. É o meu Pai, é o Pai que eu sirvo. Ele me transforma. Ele me tirou de um lugar que eu não era para mim. Irmão, se eu for contar meu testemunho aqui, eu tinha tudo para dar errado. Eu cresci num lugar horrível. Conhece o 121? É? Onde nós fomos hoje? 120. Esse meio com 21. 120. Era pior. Eu estou vendo mais. Era pior. Eu chegava na escola com cheiro de maconha, porque eu passava no meio do corredor. Eu não tinha como fugir. Meu pai bebia muito, fumava, mexia, se prostituía. E quando eu ouvia elas falando mal dos meus filhos, eu falava: eu não quero ser glória do Senhor, me ajuda. E eu tive que tomar decisões de mudança diária na minha vida. Então, eu tinha tudo para dar errado, mas eu tinha uma palavra do Senhor, desde pequeno, que Ele me chamou para ser profeta das nações. Mas no começo eu falei não. Mas em 2019, Ele me lembrou. E eu sempre comecei a relembrar o que eu falava para minha família. Eu falava assim: eu não pertenço ao Rio de Janeiro. Isso aqui não é para mim. Quando eu crescer, eu trabalhar, eu vou embora. E eu achava que eu ia para o mundão, fazer o que eu quisesse. Era a vontade do ser humano, cresceu dentro da igreja. Mas Deus me pegou, me amassou e me transformou. Quando eu fiz 21 anos, eu fui para uma escola de missões. E eu falava assim para o meu líder: ei, você é maluco, você vai lá para escutar 10 horas de pregação por dia. Eu nunca vou fazer isso. Um mês depois eu estava lá. 6 meses depois eu fui para a escola. Conheci minha esposa lá, vamos lá. Depois Deus nos enviou. Então, são escolhas que nós precisamos tomar. Não foi fácil largar a família. Nós ficamos agora 3 anos sem ver a família. Eles não conheciam minha filha mais nova. A Liz tinha 2 anos. Não foi fácil ver meu pai quase infartando. Não é. Mas eu precisava estar firmado na palavra do Senhor. E quando eu estava cuidando dos dele lá, Ele estava cuidando dos meus aqui. Ele continua cuidando. Então, quando você foge desse propósito do Senhor para a sua vida, você está dizendo não. Tem como fugir de Deus, meu irmão? Tem. Então, eu vou falar sério para você. Para.
Para de fugir do propósito que o Senhor já revelou para você. Não dá para dizer que você ama a Deus e não cumprir os mandamentos dele. Dá para fazer isso? Se nós fizermos isso, somos mentirosos. E o pai da mentira é Satanás. Nosso pai é o pai da verdade. Nós temos um pai que, quando ele direciona, mesmo que você não tenha os recursos, ele provê. Mesmo que você não tenha a capacidade. Eu não tenho curso de teologia. Eu era o mais improvável. Para pegar isso daqui, era muito difícil. Eu ficava assim. Eu tinha horror a subir no mundo. Mas um dia eu falei: Deus, eu não quero ser mais empecilho da o que o Senhor tem na minha vida. Faz. Me dá uma oportunidade para vencer a timidez. Me dá ousadia para falar do teu nome. Quem me vê há 10 anos atrás, me vê hoje falar: você vê mais o mesmo. Eu era mais improvável. E Deus nos capacita. Ele me capacita. E Ele pode e quer te capacitar. Agora a pergunta é: você quer? Amém. Ou você vai continuar fugindo? Quando nós fugimos daquilo que Deus tem para nós, às vezes nós fugimos até sem perceber. E aí é uma palavra-chave que Deus me deu para nós entendermos. Antes de falar sobre isso, quem conhece Romanos 12, 2? A vontade de Deus é quê? De novo. E por que nós fugimos dela? Não é? Mano, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a gente não quer fazer ela, porque não é boa, perfeita e agradável para nós. E ele é claro em dizer que a vontade é dele. Nem sempre você vai estar cheio da vontade, cheio de unção, de querer ler a Bíblia, mas permaneça firmado na palavra. Permaneça firmado naquilo que o Senhor te direcionou para fazer. Porque olha o que acontece. Vamos lá, Jonas fugiu da presença de Deus, se dirigiu para Tarsis, desceu a cidade de Jope, desceu até a cidade de Jope, encontrou um navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Ninguém foge do Senhor. Se você está pensando que está fugindo do Senhor, sentado no banco da igreja, eu venho para a igreja tal dia, amém, bateu o cartão. Não é isso que Deus tem para você, não. Vai além. Amém. Vai além. Sabe aquelas águas profundas? Tira tudo que te prende de afundar nela. Aquelas coisas que estão te segurando para você não ir mais fundo. Hoje é o dia de você tirar. E aqui, Jonas podia ter dado um bom testemunho sobre as coisas maravilhosas que estão acontecendo na vida dele. Quer ver? Ele dirigiu-se para Tarsis, certo? Desceu a cidade de Jope, então ele teve a oportunidade de ir embora. E ele tinha o que? Dinheiro. Pagou o navio. Então ele teve a oportunidade de encontrar um navio e tinha dinheiro. E o que mais me toca é que depois fala que Jonas fazia o que no barco? Dormiu, descansou, não tinha nada incomodando Jonas, nem Deus falando: vá para a cidade de Nínive. Isso não incomodava Jonas. Estão me entendendo? E às vezes nós confundimos que a oportunidade e as condições que aparecem para nós é algo de Deus. A condição e a oportunidade muitas das vezes não vai significar a aprovação de Deus para algo que nós temos feito. E isso é forte. Porque às vezes a gente está fazendo algo que parece que é do Senhor, mas é só para a gente. E as condições e as oportunidades que aparecem: eu vou fazer isso porque eu vou conseguir isso. E Deus está falando: não, vá à cidade de Nínive. Onde é Nínive para você? Aonde? Às vezes é lá no 120. Deus já está gritando há 10 anos. 10 anos. Me perdoe, Jesus.
Mas eu cheguei aqui há um dia e já fui. Quem aqui ainda não foi? Estão me entendendo? Não é porque eu sou missionário, mas eu entendi o que Deus tem para mim. Meu irmão, o que Deus fez hoje naquele lugar, e foi algo, uma outra palavra que o irmão Gustavo liberou sobre a minha vida. Eu estava sem nada para falar para os meninos, para as crianças, e ele falou no meu ouvido: Deus vai te dar a palavra para falar para as crianças. Ele nem sabia para ministrar hoje de manhã, e eu não tinha nada escrito. E Deus começou a me falar algumas coisas no quarto, 1h da manhã, e foi sobrenatural ver crianças se rendendo, recebendo um abraço, chorando. Deus mandou a gente abraçar aquelas crianças, mas só um abraço e algumas palavras que foi o Espírito Santo que deu. Estão me entendendo? Essa condição e a oportunidade te leva a perto do Senhor, mas tem condições e oportunidades que te tiram da presença de Deus, e na ilusão de achar que está dando tudo certo, você se afasta do propósito. E Jonas entrou no navio e foi. E o ponto-chave da nossa palavra nessa noite é que quando Jonas estava lá, os marinheiros começaram cada um a rezar para o seu Deus, e foram lá acordar Jonas. Fala lá no seu Deus, vai que ele nos escuta, que ele te escuta. O que eu queria falar para você: às vezes o porão do navio que você está é a própria igreja, e você está lá trancado, de boa. A condição e a oportunidade perfeita para não fazer a vontade de Deus é ficar sentado. Estão me entendendo? Aleluia. Se eu estou ferindo alguém com essas palavras, desculpa, mas o Espírito Santo está aleluia. Mas, meu irmão, essa condição e essa oportunidade, se não for do Senhor, repreende em nome de Jesus. E às vezes elas vão vir disfarçadas de coisas boas e até genuínas. Eu vou contar um pequeno testemunho da minha vida. Eu falei ontem lá também. Tinha uma igreja que tem lá na Espanha, que me contactou lá em Moçambique. Pastor Tiago, eu quero que você cuide da minha igreja numa outra província em Beira. Vai lá, vou cuidar das suas filhas, elas vão estudar na melhor escola, você vai ter carro, você vai colocar só o meu nome nas placas da igreja, você vai lá cuidar disso. É algo genuíno, bíblico até, mas não foi o que Deus me chamou para fazer. O coração do homem, uma cabeça de uma razão. Poxa, minha filha vai ter uma boa escola. Nós, enquanto missionário, com família, pensa sempre nas filhas e na esposa. Vou poder andar de carro bom, vou precisar ficar, olha lá, meu carro quebrou de novo. E ainda ele falou assim: a gente vai mandar oferta para você em euro. Para vocês terem noção, um medical hoje equivale a R$10. $1 a 68 medicais. €1 a 78 medicais. Então o nosso real não vale quase nada. E o euro ia ser rico. Estão me entendendo? Mas Deus falou não. A posição e a oportunidade perfeita para pregar o Evangelho. Mas não foi o que Deus me chamou para fazer. Estão me entendendo? E às vezes você está em um lugar, uma condição e uma oportunidade. Não foi Deus que te deu. E quando você está nesse lugar, quando você quer fugir do propósito de Deus, o Satanás, ele tem um barco pronto para você embarcar e se esconder no porão. Estão me entendendo? Ele abre, vem, te dou uma condição, te dou uma oportunidade, só vem. E aí pessoas começam a perecer. Sabe como? A palavra fala que os marinheiros começaram a jogar suas coisas, as cargas no mar. Vamos trazer para o dia de hoje. Pensa um navio com cargas. Vamos dizer, um navio da Shein, do AliExpress, jogando suas cargas valiosas no mar, perdendo tudo, porque uma pessoa não ouviu a voz de Deus. Pessoas estão se sacrificando, estão sofrendo, porque alguns de nós estamos no porão. Estão me entendendo? Pessoas estão se sacrificando, porque nós falamos, não, Senhor, não. E uma hora, Deus chega e nos dá uma chacoalhada. O que aconteceu depois? Veio uma tempestade. Uma grande tempestade, a Bíblia fala. E eles ficaram atormentados. E aí Deus dá essa chacoalhada. E Jonas foi acordado.
E ele falou assim: me joga no mar, que essa tempestade vai parar. E aí que eu quero falar com vocês. Existe uma posição que nós precisamos tomar do Senhor e falar: sou eu. O problema da minha família ainda não ser alcançada sou eu. O problema do meu bairro ainda não ouvir falar de Jesus sou eu. O problema sou eu. Me joga no mar e a tempestade vai parar. É difícil. Você falar assim: oh, o problema sou eu. Me lança no mar. E esse mar precisa ser para nós um mar de arrependimento. E você entrar na barriga do peixe, nem que seja necessário ficar 3 dias e 3 noites, se arrependendo do que você negou ao Senhor, da palavra que Ele te deu e você disse que não. Mas uma hora Deus fala: está liberado. E Ele te vomita ao meu chamado. Aleluia. Às vezes até nojento, né? Você vomitar. Mas é a melhor forma de você entender que você não estava fazendo algo que não agrada a Deus. Sabe quando você come algo que não te agrada e você... É isso. Quando você está fora do propósito de Deus e Ele te traz de volta, e você se arrepende e Ele te manda ao propósito, e vidas são alcançadas. Então, meu irmão, sai do seu lugar de conforto, sai do comodismo e faça a vontade de Deus. Eu não sei onde é seu nível hoje, eu não sei, também não quero saber, porque é você e Deus, mas você sabe que Deus já falou com você, ó, há muito tempo. E hoje é o dia de você falar: Senhor, o problema sou eu. Se joga no mar, a tempestade vai parar, eu vou me arrepender. Aqueles que estavam sofrendo por minha culpa vão ter um tempo tranquilo, e eu vou ministrar a tua palavra a quem quer que seja, aonde quer que o Senhor me envie. Eu tenho um amigo, ele é muito de Deus. Ele falava assim, a oração dele é uma das orações mais malucas que eu já vi: Senhor, manda para mim os endemoniados, os enfermos, me leva nos lugares piores, onde as pessoas não querem ir. Eu quero, me leva. E Deus tem levado ele nesses lugares. Tem coragem? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, Deus. Se Deus está te dando uma palavra, ande em cima dela. Lembra da palavra que o Senhor deu para Pedro quando eles estavam lá no meio da tempestade? Lembra? Falou: quem é você? Eu sou Jesus. Não é nada, é um fantasma. Eu sou Jesus. Então manda que eu vá. E Jesus fala: vem, sobre a tua palavra eu vou. Mas antes disso, há muito tempo, aconteceu outro episódio, que eles estavam lançando as redes no mar. E Jesus fala: por que pararam? E ele fala: não pescamos nada. Lança de novo. Mestre, o que o Senhor está dizendo, eu vou lançar. Estão me entendendo? O que o Senhor está dizendo, não é porque o missionário está dizendo, não. É porque Deus está dizendo para você: vá para Nínive, mesmo que seja necessário se sacrificar seu tempo, sua vida, para que outros sejam alcançados. Seria muito egoísta da nossa parte guardar essa salvação só para nós. De graça recebemos, de graça damos. E agora, para vocês, não tem mais chance. Já falaram: fui aquele vá. Não tem mais como fugir, meu irmão. E se você fugir, Deus vai te chacoalhar. Ele vai mandar até tempestade, se for necessário, para você voltar. Porque Deus ama vidas. Se você está preocupado com as coisas, vidas valem mais do que coisas. Coisas vão vir e vão passar, mas as vidas vão permanecer, porque elas serão eternas. Glória a Deus. No último testemunho, como nós chegamos em Nínive, alguns pastores que tinham passado por lá, eles levavam comida, levavam sucos, e isso aconteceu muitas vezes. E a igreja enchia. E quando eu e Priscila assumimos a igreja, nós não levávamos nada, somente a palavra de Deus. E quando passou um ano e meio, nós tivemos uma reunião da liderança, e eu perguntei: o que está precisando mudar para melhorar a igreja? Nós não precisamos mudar nada,
Porque antigamente as pessoas vinham pelo que podiam receber, pela comida ou pelo suco. Hoje quem está na igreja vem pelo poder, pela palavra, vem pelo entendimento da palavra. Isso basta. Falou assim: pastor, a comida vai passar, vai acabar, mas a palavra vai permanecer. A tua palavra está contigo, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Essa palavra ficou guardada. Durante um tempo, assim que nós chegamos em Nikita, passou um ciclone e muitas casas foram levantadas. E os irmãos nós nos reunimos embaixo do cajueiro, porque não cabe mais na igreja. E eles falaram assim: pastor, o vento levou tudo, destruiu tudo, mas não destruiu a nossa fé. Nós permanecemos firmados na palavra do Senhor. Então eu queria te encorajar nessa noite a se lançar no mar, bater no peito: Senhor, me lança no mar. Para que vidas sejam salvas, sempre vai precisar um sacrifício. O maior sacrifício já foi feito. E às vezes nós achamos que o nosso sacrifício é doar a nossa vida. E isso ainda é pouco diante de tudo que Jesus já fez por nós. Então o mínimo que você pode fazer é doar a sua vida por inteiro. Eu costumo falar e perguntar para os jovens: o que Deus quer de você? Aí ele fala: Deus quer meu emprego, Deus quer isso. Deus quer tudo. Deus quer o seu tempo, Deus quer sua família, Deus quer o seu joelho no chão, Deus quer sua boca para falar através de você. Amém. E nessa noite, eu quero orar com vocês sobre essa palavra que Deus nos deu nessa noite, e sobre a palavra que Deus já liberou ao seu coração. Se você quiser chegar aqui na frente, pode chegar. Enquanto o irmão vai estar ministrando o louvor, nós vamos estar nos rendendo ao Senhor, pedindo a Ele um direcionamento claro, uma palavra rema, de direcionamento, de destino para nossas vidas, para que outros sejam alcançados. Esse momento é o momento seu com Deus, de você se chegar aos pés do Senhor, se lançar e falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, me perdoa por negligenciar o chamado do Senhor para a minha vida. Se muitas das vezes as condições e as oportunidades estão te afastando, hoje é o dia de você falar: comigo não, chega, basta. Eu te convido, vem com vergonha mesmo. Não espere o seu irmão se levantar primeiro, não. Se Deus me disse para continuar com essa palavra, é porque é para você. É que Ele tem algo com você nessa noite. Eu não sei se você vai para as nações transculturais, ou se você vai ficar em Jerusalém, se você vai para a Judéia ou para Samaria. Mas eu sei que Ele vai fazer, primeiro hoje, em você, e depois Ele vai começar a fazer através de você. Deus está liberando palavras sobre a sua vida nessa noite, palavras de entendimento. E quando eu estava para subir aqui, Deus me lembrou uma coisa agora. A mesma palavra que Ele me deu para a minha vida, eu queria liberar sobre vocês. E foi em 20 de agosto de 2023. Receba essa palavra no seu coração. Se não for para você, você não faz. Serão necessárias para um novo tempo na sua vida. E a autoridade para mudar gerações está sobre mim. Eu colocarei sobre vocês. Não tenha medo de falar a verdade para eles. Não deixa que as coisas dessa terra os afastem das coisas do céu. Esse lugar onde Deus te colocou será um lugar de mudança, um referencial daquilo que muitos achavam que é normal. Esse lugar será transformado, porque eu quero. O lugar onde você está não será mais chamado esse lugar.
Nínive, onde você está, será chamado Peniel, lugar de encontro com Deus. E para eles encontrar Deus, eles vão encontrar você. Amém? Então receba essa palavra dessa noite. Nós vamos orar. Eu queria que os pastores estendam suas mãos, orem comigo junto conosco. Deus vai liberar sobre vocês algo novo e sobrenatural, algo para mudar gerações e deixar um legado, não um legado de dinheiro, mas um legado sobrenatural, um legado de verdades, um legado de princípios cristãos, um legado onde as pessoas vão lembrar. Quando ele chegou, tudo era trevas, mas quando ele foi embora,